olhamos as bem-aventuranças e percebemos que elas caminham para o clímax, quando diz que nós somos bem-aventurados e devemos nos regozijar, nos alegrar, quando somos perseguidos, injuriados, caluniados por causa de Jesus. Mas aí ele deixa claro uma coisa: porque outros foram perseguidos antes de nós. Nós não somos os primeiros. Você tem sido injustiçado por causa da sua fé? Você tem sido perseguido por causa do que você crê? Você não é o primeiro, nem será o último. Lembre-se, isso não é novidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos começar olhando, por exemplo, para Abel. Abel foi morto por causa da inveja de Caim. José, ele foi vendido por causa dos irmãos que tiveram ciúmes deles. Os irmãos se encheram de ciúmes, de inveja de José e resolveram persegui-lo, queriam matá-lo e, por final, o venderam como escravo que foi levado para o Egito. Se olharmos, por exemplo, o profeta Jeremias, o grande profeta do Velho Testamento, ele foi jogado num poço. Ele falou a verdade ao rei, o rei não aceitou aquilo que ele falou da parte de Deus e o perseguiu por isso e o lançou num calabouço por causa disso. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, nós encontramos aquilo que eu gosto de chamar de galeria da fé. E essa galeria, ela nos mostra assim personagens os mais diversos na história da igreja cristã. Não apenas lá de Abel primeiro, mas encontramos muitos que vieram depois também. Por exemplo, Hebreus 11, os versos 35 até o 39, a gente lê assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, o que nós vemos aqui? Que nessa galeria da fé, nós não encontramos apenas um Abraão, pai da fé, não encontramos apenas homens como os profetas que são mencionados, que se levantaram em nome do Senhor, mas encontramos alguns que também foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, são heróis da fé. Se olharmos os apóstolos de Jesus, nós vamos descobrir que a maioria deles, quase a totalidade dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, foram mortos também assim na perseguição. Mateus foi martirizado, André foi crucificado, Bartolomeu foi espancado e depois crucificado, Tomé foi morto com uma lança, Tiago foi decapitado, Pedro consta que teria sido crucificado de cabeça para baixo, e assim com vários outros deles. Mas o melhor de tudo, quando nós olhamos isso e olhamos os precedentes, nós descobrimos que tem no meio desses aí um super-herói, aquele que é mais do que vencedor, aquele que foi perseguido e morto, mas venceu exatamente na sua morte e na sua ressurreição. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa felicidade está em que somos de Jesus, em que nós estamos nele. Ele é quem nos defende, ele que nos garante o galardão, é ele que nos dá a eternidade. E a Bíblia nos deixa claro: nada, absolutamente nada, nos arrebatará das suas mãos. Por isso, confie e viva nesse mundo, apesar dos sofrimentos, em alegria. Exulte diante do Senhor, porque Ele é o seu galardão.